Olá, pessoas! Eu sou Mário Souto e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso querido Tech Guide. Hoje eu tô aqui para construir com vocês esse caminho para a gente conseguir aprender o tal do Angular. Sim, é um Tech Guide especificamente para falar de Angular. Eu aqui, o Dev Soutinho, tô com essa galera incrível aqui, que logo eu apresento para vocês. Mas antes, é sempre bom trazer aquele disclaimer aqui do programa, né, que o Tech Guide, ele não é a regra, ele não é o principal, ele não é a coisa, meu Deus, é a regra da minha vida para virar Dev Angular, ou qualquer outra tecnologia, né? É uma sugestão da Lura, que a gente montou com os professores, com o pessoal do mercado e tudo mais, e que você pode contribuir também, ele é um projeto open source, e a ideia é a gente dar um caminho aqui, né? Nesse mundo que tem várias opções, várias alternativas aí, você tem uma trilha que pode te ajudar a ter um acesso um pouco mais fácil nesse mundo aí da tecnologia. Pós-disclaimer, vamos agora apresentar quem tá aqui comigo hoje pra gente aprender esse caminho do Angular, ver se tá batendo os pontos que a gente colocou lá, se a gente vai gerar algum pull request daqui. E vamos lá, eu vou começar aqui falando com o Álvaro Camilo, que é desenvolvedor na First, que é do Santander, né? Tá certo aqui? Sim. A empresa do Santander. Boa, então, muito prazer. Obrigado. Prazer estar aqui com você. Tem também aqui a Mayara Cardoso, que é desenvolvedora no Itaú. Isso mesmo. Olá, gente. É um prazer estar aqui. E por último, esse aqui eu já conheço de tempo já, que é o William Gazel, que é desenvolvedor web hoje na Stone, certo? E você mexe com Angular há muito tempo aí. Você é GDE de Angular, fez 1 milhão de coisas com Angular. JavaScript, TypeScript, estamos no mundo da web aí há uns 18 anos já. Pra começar o nosso papo aqui, a gente vai começar do nível 1. Então o Tech Guide, aquele site que aparece aqui toda vez que a gente começa o programa, você já tá acostumado aí também. Nas divisões lá, quando a gente vem aqui no nível 1, ele é até meio parecido com o que a gente tem de outros frameworks, como por exemplo do React e algumas outras coisas que envolvem web também, né? Pra vocês, pensando nos bloquinhos aqui, não sei se vocês estão fácil com acesso aí, mas o que você acha que é essencial pra, nesse nível 1 ali de base de HTML, CSS, JavaScript e outras coisas que vocês quiserem colocar também, pra você poder entrar no mundo do Angular? Como você considera a base hoje? Ainda mais considerando o lado do TypeScript, né? Que eu não sei se acaba sendo impeditivo, às vezes, pra quem quer começar. Como que vocês veem essa questão hoje? Cara, quando a gente tá falando de web, a web, o feijão do arroz dela é HTML, CSS e JavaScript. Não tem como fugir disso. Não importa qual framework você vai trabalhar no futuro, se você tá começando, não tem como fugir desses três. Tem muita gente que, inclusive, fala sobre, o primeiro tem que ser muito bom em aprender 100% da base de HTML, CSS e JavaScript antes de começar a fazer usar qualquer framework. Não, eu não concordo com isso. Acho que dá pra ir aprendendo ambos ao mesmo tempo. Porém, não adianta você querer se especializar e aprender algo mega avançado de um framework qualquer, não importa qual seja, se você não estiver se sentindo minimamente confortável com HTML, CSS e JavaScript. Então, do início, você pode até começar já brincando com algum framework, que ele já te dá uma estrutura mínima, ele já te dá um encaminhamento em algumas coisas, mas foca o seu estudo em realmente saber essas três coisas bem. E principalmente no mundo do Angular, que foi o primeiro framework a adotar de verdade o TypeScript, que no início era um hate danado da comunidade, todo mundo odiava, e era um dos motivos pela galera não gostar de Angular, muita gente não queria ver Angular na frente no 2.0 em diante, por causa do TypeScript, e hoje tá ao contrário, né, hoje todo mundo tá adotando TypeScript, não tem mais como fugir, no caso do Angular, é um pouco mais necessário o TypeScript do que em outros frameworks. Você não precisa também ser um mega especialista nele, porque as únicas coisas que você realmente vai precisar de TypeScript, que Angular tem a questão de injeção de dependência embutida no framework, que ele usa justamente a tipagem do TypeScript, o metadado que o TypeScript gera nessa tipagem, para fazer a injeção de dependência. Então você precisa entender um mínimo, mas também não é nada de avançado, também não é o que eu recomendo para o pessoal aprender logo de cara. HTML, CSS e JavaScript é o que você tem que focar no início de carreira na web. E com relação ao TypeScript, eu mesmo, quando comecei, eu trabalhei muito tempo com produto RP, que não tinha, na verdade não tinha nem front-end, era a linguagem própria, né, na minha antiga empresa. Quando eu fui entrar no mundo, né, de front-end, eu já tinha experiência com programação, eu aprendi, claro, HTML, CSS, JavaScript, mas fui logo pro TypeScript. Eu brinco que, assim, o JavaScript é importante, mas, assim, a partir do momento que eu aprendi o TypeScript, eu fui pro TypeScript e eu sou muito fã do TypeScript. Eu acho que é muito...
é muito confortável você saber que você não vai por, sei lá, por um S maiúsculo que eu coloquei sem querer numa variável, quebrei meu programa e eu não sei por onde, sabe? Então isso é bem legal. E uma dúvida, e como é que você fez nesse começo, assim, né? Porque para você poder rodar o TypeScript na sua máquina, você tem que fazer essa parte de preparação de ambiente. E um ponto que eu vejo que a galera traz bastante é, vale a pena você começar com o JavaScript, não com o TypeScript? Sim. Por conta dessa parte de ambiente, que às vezes quem tá começando, às vezes, sei lá, hoje em dia a galera mais nova não sabe nem o que é pasta. Não sei se já passaram por uma situação dessa. Sim. E a galera que já tem um pouco mais de experiência acaba pegando, né? Variável de ambiente, usar o terminal. Parece que é besteira, mas pra quem tá começando, pega bastante. Eu concordo, assim. porque o JavaScript, a única coisa que você precisa é de um bloco de notas, e você já tá usando o JavaScript. Já pode fazer um site inteiro com bloco de notas, não que ninguém faça isso, mas pra começar, tudo bem, né? Como eu falei, no meu caso, eu já programava há um tempo, então pra mim era natural eu ter que instalar, sei lá, o Java pra começar a fazer alguma coisa, ou enfim. Então, assim, tem dois caminhos que eu vejo. A pessoa que nunca programou, aí eu concordo, o JavaScript, até pra não ter esse impacto do primeiro... Familiarizar, né? Familiarizar, pra não ter esse impacto de eu ter que preparar minha máquina pra uma linguagem de programação. E daquelas pessoas que já conhecem alguma linguagem de programação, por exemplo, Java ou qualquer outra linguagem, assim, o que eu falo é, pode ir direto pro TypeScript, assim, porque é a mesma coisa, sabe? Lógico, tem a questão dos tipos e tal, mas... Eu acho que são duas formas diferentes. Não que o JavaScript seja ruim, não me entendam mal. Mas eu, pessoalmente, eu me senti muito mais confortável no TypeScript porque eu vinha de linguagens fortemente tipadas, né? Justo. Então tem essa familiaridade aí, você já tem experiência. Eu falo de TypeScript da mesma forma como eu falo a questão dos frameworks para quem tá começando. Você não deve começar diretamente pelo TypeScript. Principalmente se você nunca programou ou nunca viu JavaScript, nunca trabalhou com web, você veio de um back-end, mas nunca trabalhou com web, sim, comece pelo JavaScript puro. Mas a partir do momento que você ganhou já uma familiaridade, também não acho que você precisa virar um expert em JavaScript para começar a usar o TypeScript, porque o TypeScript ele também tem uma característica, por ele te proteger de diversos bugs e diversos problemas em tempo de build, enquanto você está programando, vai te dar um IntelliSense, então ele pode te ajudar sim a guiar, a aprender a fazer um negócio direito, mais rápido, mais seguro, entendeu? Então tem um pouquinho de ambos ali. Agora é bom você separar de verdade o que é JavaScript e o que é TypeScript. Da mesma forma como lá atrás tinha muita gente que falava que programava jQuery, né? E daí muita gente hoje programa React, também não tem que tomar cuidado. O TypeScript e JavaScript estão mais próximos, mas muita gente confunde, isso daqui é TypeScript. E daí eu falo, não, esses 3 pontinhos aqui é de structuring do JavaScript. Você pode usar isso daqui em JavaScript puro, não depende de TypeScript para isso. Eu acho que tem uma confusão também nesse sentido do que é do TypeScript e do que é do Angular também, né? Então, às vezes, a gente usa um recurso que é do TypeScript, mas acho que como o Angular, né, como você disse, foi o primeiro a adotar, então tem alguns recursos que a gente acha que é do Angular, porque viu primeiro lá no Angular, mas na verdade são recursos do TypeScript, tipo o Decorator, por exemplo. O Angular é o hipster do TypeScript. Hoje em dia, todos os frameworks estão por default, já vai no TypeScript. Na época, só o Angular tinha, né? Eu tinha uma palestra lá atrás que o nome dela era Quem Tem Medo de TypeScript. Pra ver que não é nenhum bicho de cabeça. É isso que o Álvaro falou também de linguagens, né, fortemente tipadas. Acho que a orientação a objetos também ajuda bastante. Eu comecei com front, mas eu vi isso lá muito Java, C# na faculdade. Então, acho que quando eu comecei com TypeScript já me ajudou bastante esses conceitos que eu aprendi lá. Principalmente quem começa, como a Mayara falou, quem entra na área de programação por uma maneira mais formal, ou seja, vou fazer faculdade de sistema de informação, de ciência da computação e tudo mais, nessas faculdades, normalmente, a primeira linguagem é um C, C# ou Java. Não é JavaScript, não é front-end. Então, ele acaba aprendendo a estudar Java. E aí, quando ele vai, eu vou para o front-end. Quando vai para o front-end, eu acho que a pessoa sente mais à vontade no TypeScript, porque a linguagem dinâmica, às vezes, eu senti que eu fico meio tipo... E agora? Vai dar algum... Entendeu? Então é legal do TypeScript, é isso. Eu falo que isso aí é uma síndrome que a gente fica com linguagem tipada, que é... Você sempre acha que a água vai quebrar. Exato. E no meu caso foi o contrário. Quando eu fui pro JavaScript, eu me senti mais livre. Eu falei, eu posso escrever qualquer coisa quase, sim, e quase tudo vai rodar. Então tem esse ponto aqui. E aí, né... Tentando aprofundar, então beleza, a gente setou essa base aqui, que tá, a importante é a base web, e se você não viu, tem o nosso episódio especificamente de front-end, onde a gente vai com mais carinho nessa parte de HTML, CSS, JavaScript, lembrando também que lá no Tech Guide, todos os bloquinhos, né, você pode usar para explorar conteúdo, então aqui, você não vai sair de mãos abanando desse episódio aqui. Mas eu queria focar num ponto que eu acho que tem mais a ver com o Angular, e que eu acho que a gente vai acabar explorando ele ao longo dos próximos passos aqui, que é toda essa parte de
de RxJS, de Observer, que a gente colocou que, assim, você não precisa ser um especialista, mas faz parte do nível 1, porque faz parte do Angular, certo? Eu acho que... Eu já ouvi até algumas pessoas falar, tipo, mas você pode usar o Angular e fazer o to-promise em tudo e trabalhar como se fosse com o JavaScript padrão. Mas eu acho que se a gente tá mudando o padrão do framework, alguma coisa tá errada. Então, como que vocês veem essa questão? Qual que é a opinião de vocês aqui? Pra aprender, pensando... Eu não sei nada, e eu sei que tem a lenda que é difícil ensinar Rx, então não precisa se comprometer tanto assim, mas manda aí. O que eu acho que o Angular, ele dos frameworks, ele é o... Por enquanto, né, nas versões mais atuais, a equipe está se esforçando para deixar de ser uma realidade, mas dos frameworks é o mais difícil de você começar. Tem uma barreira maior, principalmente por essas questões que não é comum, como a gente está falando, a gente está estudando, por exemplo, JavaScript. Aí você vai estudar JavaScript, você vai estudar Promise. Justo. Né? Para fazer uma requisição e tudo mais. E aí quando você vai pro Angular, não, você vai ter que usar um Observable. Mas o que é isso? É um Promise ou não? Né? E assim, o RxJS, ele é excelente. Quando você pega o jeito, você quer usar ele para tudo. Mas assim, até você pegar o jeito, né, você fica meio com alguma dificuldade, né? E aí, no caso do Angular, a coisa mais básica de qualquer aplicação front-end é requisitar os dados ao servidor. E aí, para requisitar dados ao servidor, você vai lá fazer o http.get, e aí não retorna uma promise, retorna um observable. Mas eu sempre falo que quando eu ensino, quando eu falo do Angular, no primeiro momento, pensa nisso como uma promise. Ao invés de ser .den, .subscribe. E você consegue pegar. Assim, eu sei que não eu sei que, né, tem todo o conceito, mas nesse primeiro momento, assim, ao invés de você pegar um .den para pegar o valor, .subscribe, e aí você pega o valor. E aí, conforme você vai se aprofundando, aí você vai entendendo do RxJS, vendo como que você vai deixar seu código melhor, mas aí é aos poucos, entendeu? E eu gosto dessa forma que você trouxe, né, porque eu acho que a gente pensar em facilitar, né, porque... Nesse começo, a pessoa não tá vendo só o Angular, ela tá vendo aqui também callback, ela tá vendo promise, ela tá criando essa base, e eu achei até procurar alguns conteúdos específicos. Eu sei que tem um brasileiro, que eu esqueci o nome dele agora, acho que é o André Stouts, que ele tem uma palestra acho que no NG Europa, alguma coisa assim, onde ele cria um observable. Sim. E eu acho que isso talvez pode até dar uma ajuda pra quem tá confuso. Então, se você tá começando e tudo mais, procura ver alguém que tenta mostrar o que tem por debaixo dos panos pra parecer menos mágico, né? Porque ele muda a ordem de execução, ele só triga quando você chama o subscribe. Então, tem vários conceitos que não vamos se aprofundar aqui, mas que pode ajudar, hein? Eu queria aproveitar essa deixa que o Álvaro falou sobre a curva de aprendizado, né? Que é até uma questão é legal entender um pouco do histórico, porque o AngularJS, né? O sucessor espiritual do Angular, né? Que era um outro framework. Precessor. Que basicamente era um outro framework, né? Que era o AngularJS 1.x, né? Que a gente fala, né? O que deveria já ser o AngularJS 20.0, porque eles não usavam o Semantic Version como deveriam na época, ou seja, quando tinha Breaking Change, em vez de eles aumentarem a Major Version, que é o primeiro número, eles aumentavam do meio, o Minor Version. Então, na verdade, já devia ser AngularJS 20 e tantos ali. Mas eles resolveram seguir o Semantic Version de verdade, quando eles basicamente reescreveram um framework do zero, né? Que foi na versão 2.0, né? Que deveria ser, na verdade, outro Angular, outro nome. Isso deu uma mega confusão na época, né? Devia ser chamado É que o outra brand coisa. era muito forte do Angular, né? Exato, né? Mas a principal diferença, acho que dessa questão de curva de aprendizado, é que, enquanto no AngularJS 1.x, você sem escrever uma linha de JavaScript, conseguia usar o two-way data binding dele lá, pra fazer um formuláriozinho, aparecer coisa na tela em tempo real, e parecia na época era um negócio nunca ninguém viu na vida, é mágico, não sei o quê. E era muito fácil de começar a fazer qualquer coisa, só que ao mesmo tempo, para você escalar uma aplicação real, era muito difícil. Para você conseguir fazer performance de uma aplicação real, escalando a arquitetura, a documentação não ajudava muito, os paradigmas eram difíceis. E daí, quando eles perceberam o peso que o tamanho, a proporção que o AngularJS foi tomando lá atrás, eles decidiram, nessa reescrita, focar no contrário, não ir nessas aplicações que ninguém faz não era só mais para fazer um formuláriozinho besta, era para fazer aplicações single page applications, né, Progressive Web Apps de verdade. Então vamos focar nessas aplicações grandes. Só que nisso eles resolveram colocar o RxJS, né, Observables, TypeScripts, arquiteturas com módulos, com lazy loading e todos esses conceitos que são muito importantes. E se você quiser fazer uma aplicação grande de verdade, eles são ótimos porque eles estão lá padronizados, tem o style guide lindo e maravilhoso que sugestão para quem tá começando
agora. Veja o Style Guide que tem do Angular, na documentação do Angular, que tem todo tipo de pergunta do como fazer tal coisa. E tem a justificativa e tem o porquê da justificativa, o que fazer, o que não fazer, com exemplos. É lindo isso. Só que aumentou a curva de aprendizado para quem tá começando, porque eles não estão mais focando em uma aplicação pequenininha de validação de formulário. Eles estão focando em realmente aplicações mais enterprise, mais complexas, em real time e tudo mais, entendeu? Então o Observable foi parte disso, né? E é até interessante pegar o Observable, ele, na verdade, ele deveria ser algo mais simples e intuitivo pra gente no dia a dia, porque era pra ele ter entrado lá atrás no JavaScript, bem próximo de quando entrou Promises, né? Antes de Promises existir, o que a gente usava? A gente usava umas libs como polyfill, né? Como algo que, enquanto não tem no JavaScript mesmo, no navegador, a gente usa uma lib para isso. Observable era para ser mais um desses coisas padrões que a gente devia ter na nossa biblioteca, que devia ter lá no JavaScript puro, que a gente usar o RxJS só como um polyfill, como algo, enquanto não tá na linguagem. Só que acabou que ele demorou muito, tá muito tempo e provavelmente não vai entrar tão cedo na linguagem. Então, infelizmente, a gente não tem Observable ainda como um tipo primitivo base na linguagem, como são as promises. Mas no futuro a ideia é que tenha. Eu acho que tem uma curva de aprendizado, sim, com a RxJS, né? Não tem como você falar que não. Mas eu acho também que... acho que à medida que você vai usando, assim, você vai entendendo, assim, vai pegando uma familiaridade, aí depois que você começa a ler com o RxJS, você dificilmente vai querer usar promise, não sei. Não, é porque aquela coisa... porque com o RxJS você consegue... Por exemplo, se você comparar, eu quero fazer uma aquisição ao servidor. A Promise é muito mais simples que o RxJS. É mais simples, né? E ainda tem o async. Agora, para fazer um drag and drop... Exatamente, o Observable é muito melhor. Então, para fazer coisas complexas, onde você tem que controlar fluxo da informação, ou seja, o cara tá digitando, ao mesmo tempo, logo depois eu vou fazer uma requisição, e com a requisição eu vou mostrar uma tela, tipo um autocomplete. Isso no RxJS, ele é muito mais intuitivo. Claro, tem uma curva, principalmente quando a gente fala de RxJS, a gente fala um pouquinho até de programação funcional. Então, você tá no Angular, que é tudo orientado ao objeto, tudo, né, tem a injeção de dependência e tudo mais. E aí, de repente, você vai ter que fazer alguma coisa mais complexa com a RxJS. Você vai para funcional. Isso, para quem tá começando, é uma carga muito grande para aprendizado. Mas é o que o William falou. O Angular, ele tá se focando, ele foca em grandes... você pode fazer grandes sistemas com uma boa disciplina, né? Não tô... Assim... Outros frameworks como React e Vue, lógico, assim, tem grandes aplicações para qualquer tipo de sistema, óbvio. Só que no Angular ele nasceu para dar um framework, por exemplo, como o William falou do guideline. Isso em outros frameworks, o guideline é da comunidade, não é do framework. Quando tem. Mas lá não, é do framework. Então no Angular você tem uma forma correta para se fazer as coisas. No outro, você tem formas corretas dependendo da comunidade, dependendo com o que você pergunta. E não é nada de errado nisso. Mas esse é o ponto. Até um caso, por exemplo, grandes empresas, eu sempre falo, né? React ou Angular, o que eu aprendo? Depende. O importante é você, né, ter um emprego e resolver o seu problema. Mas o ponto é, o que eu vejo do mercado, principalmente brasileiro, é grandes empresas... A gente tem três casos aqui, costumam usar mais o Angular, por quê? Porque você consegue todas as mesas, e aí tem, sei lá, 30, 40, 50 mesas, todas as mesas tá usando o mesmo framework. Ao passo que, às vezes, se for React, você tem que ter uma disciplina muito boa, tipo assim, olha, todo mundo usa a mesma biblioteca de requisição, pelo amor de Deus, não inventa usar outra. Todo mundo usa a mesma rota. Acho que essa parte mais de padronização de empresa, eu acho que a gente pode tentar aprofundar um pouco mais, agora que a gente vai chegar no nível 2 aqui, e trazer junto com isso também alguns pontos de template, de renderização, que eu acho que vai fazer diferença, que a gente não trouxe tanto agora, mas que dá pra gente abordar nesse nosso papo do segundo nível aqui agora. Você acha que, só um ponto também sobre a RxJS que a gente estava falando, a documentação é muito boa também e ajuda bastante, tem ilustrações, inclusive, de qual que é o fluxo que o dado está fazendo ali, que gráfico de Marvel, né? Sim, muito legal. Então, acho que, né, já é um ponto muito positivo também. Para mim, o principal motivo da dificuldade inicial do RxJS para as pessoas é que, na verdade, para mim, ele vem de um outro paradigma. É que nem você fala, por exemplo, orientação objeto. Qual que é o tipo primitivo base de orientação objeto? Os objetos mesmo, classes, né? Se você vai, programação funcional, qual que é o tipo primitivo da programação funcional? Funções puras, que você passa como parâmetro. E daí você vai programação reativa, né? Muita gente confunde reativa com funcional, eles estão muito próximos, mas não é a mesma coisa. Qual que é o tipo primitivo de programação reativa? Observables.
Ele é um outro paradigma, entendeu? Então é muito difícil você pensar num outro paradigma que você não tá acostumado. A partir do momento que cai a ficha da RxJS, você quer fazer tudo com aquilo. É lindo demais. Só que é uma curva de aprendizado, não tem como. E daí, se você nem sabe ainda JavaScript e CSS, HTML direito, até cair a ficha da RxJS, você vai dar alguns to-promises até chegar lá. E se você estiver começando mesmo, tudo bem dar um to-promise, tá? Mas a partir do momento que você tá começando a fazer aplicações mais profissionais, dá aquela estudadinha com carinho, com calma na RxJS que vale a pena, vai se pagar. Beleza, então acho que a gente conseguiu pegar bastante ponto de RX, de TypeScript e tentar, acho que deixar um pouco mais simples para quem tá começando. Eu queria pegar um pouco agora essa questão mais do, já indo pro nível 2, mas falando ainda um pouco dessa parte base, né, que é todo o lance do Angular CLI, a parte de criar componente e toda essa arquitetura que o Angular já te dá, que eu acho que isso é uma coisa total diferente do Angular pros outros frameworks, né? Exato. Ele já te dá arquitetura, você não precisa pensar. É assim. Não, acho que não precisa pensar, é forte, né? Mas você não precisa querer desenhar tudo. Você pode seguir o padrão da comunidade em cima de módulos. Como que a gente consegue introduzir isso aqui para quem tá assistindo, já crescendo a complexidade também? Em toda empresa que eu passei até hoje, você pega, por exemplo, empresas... por exemplo, eu passei pelo iFood. Lá, o padrão é React. 95% dos sistemas são em React. Cada projeto que você entrar dessa mesma empresa, por mais que tenha guias da própria empresa, alguns padrões da própria empresa, cada projeto que você entrar vai ter um padrão diferente, tá usando uma arquitetura ligeiramente diferente, tá usando libs diferentes, faz roteamento de maneiras diferentes, e daí alguns vão ter mais carinha, de repente, de um Remix, de um Redux, de um Meta Framework XPTO, mas nenhum deles vai ser realmente igual. Enquanto, no caso do Angular, você vai em empresas diferentes. Se eles seguirem, que na minha sugestão, deveriam seguir o Style Guide do próprio Angular, o que acontece, não seguir 100% exatamente, mas seguir pelo menos parte dele, é muito comum você conseguir se achar muito mais rápido, porque você não vai ter que entender o que aquele projeto tá, como é que ele tá resolvendo tal coisa. Não, você já sabe, peraí, ele tá fazendo dessa forma com o Style Guide? Ah, tá, beleza, já sei. Você não precisa parar para ficar pensando e analisando cada projeto. Isso é uma das belezas do Angular, que ele te dá isso já de maneira mais padronizada. Você pode fazer diferente? Quer dizer que eu não posso fazer diferente disso? Na maior parte das vezes, sim, você pode. Não é uma coisa engessada, mas que tem a opção padrão, o modo padrão, entre aspas, correto de resolver isso na maior parte das vezes. E isso é lindo, principalmente com a ajuda do Angular CLI, né, da linha de comando, o CLI, para já fazer inclusive o scaffolding e as manutenções para você de maneira automática. Se eu não me engano, o scaffold do Angular foi baseado no do... Agora eu esqueci. No Ember CLI. Do Ember CLI, exatamente. O Angular CLI foi um fork do Ember CLI, a CLI, né, a linha de comando do Ember, e eles reescreveram do zero, assim, fizeram um fork partindo daquele de base, mas assim, acho que não tem nenhuma linha do original ali mais. Mas o que eu acho interessante é a ideia, né? A ideia é porque, assim, hoje, para você fazer... O mercado de front-end, o mundo de front-end pode começar tão simples quanto tag script, HTML e um campo e dar 1 bilhão de dinheiro por aí. Exato, mas assim, quando a gente for em sistemas atuais, principalmente SPAs, ele vai muito complexo, tão complexo quanto o back-end, né? Então, coisas que no back-end já faz tempo, como questão de, sei lá, orientação objeto, ou até questão da arquitetura componentizada, componentes, né? Componentes você escutava muito em back-end. Back-end, desde que o mundo era mundo, tem componentes, né? Eu vou ter aqui o componente de banco de dados, o componente... Enfim, no front-end... À medida que as aplicações foram ficando mais complexas, você acabou tendo que ter essa arquitetura mais complexa. Foi pela complexidade do próprio negócio. E aí o CLI é uma ferramenta muito poderosa, que eu sempre falo pro pessoal sempre usar, porque o programador tem a mania, o desenvolvedor tem a mania de fazer tudo na mão. Não, eu vou fazer melhor. Não, eu não vou fazer do jeito que o CLI faz. O meu vai ser melhor, vai ser menos código. E na verdade não. Você usar o CLI, você vai ter um ganho de produtividade, né? Então, assim, é uma coisa bem bacana para o pessoal que está aprendendo o Angular. De novo, começou o Angular, o NGNew, beleza, já tá... A única coisa que você precisa saber do Angular CLI no começo é NGNew, para começar o projeto, beleza. Estude o Angular CLI para você ter mais produtividade, para criar os componentes, criar os serviços, já criar o serviço importando no lugar certo. Então, assim, você pode, por exemplo, vou criar um componente, e aí você separou em módulos, que a gente vai falar já, mas ao invés de eu criar o componente e depois eu manualmente mudar o módulo que ele tem que estar, não, já crio o componente no módulo certo, importando, fazendo tudo que tem que fazer. Então, sei lá, facilita muito essa questão.
E você tem a possibilidade também de estender a CLI do Angular, né? Você pode, a partir do recurso que ele já te dá, você criar a sua própria CLI, criando, sei lá, templates no seu padrão. Seu próprio modelo de componente, como você quer. E uma coisa que eu acho legal é que, pelo menos na época que eu trabalhei com Angular, você tinha um plugin do VS Code que ele já pegava o mapeamento dos comandos do CLI. Então, às vezes, tem uns comandos que era, por exemplo, vamos supor, eu tenho meu projeto, aí eu tenho os módulos dele, aí no de login. Aí eu quero criar um componente, um serviço novo dentro de login. Ao invés de eu ter que manualmente colocar ng, new, sei lá, serviço, new service, e colocar o caminho pro login, você podia só clicar com direito na pasta do login e colocar new service. E ele já fazia todas as configurações para você já. A CLI do e por Angular... trás ele roda o comando da CLI, né? Na verdade, a CLI do Angular, eles já fizeram pensando nesse tipo de coisa, então em vez de fazer os comandos puramente sendo somente linha de comando, né, um comando de CLI, para obrigar esse tipo de plugin a ficar dando SH e executando eles, na verdade eles têm um SDK por trás dos panos que a CLI utiliza, que esses plugins de qualquer editor de código pode usar o SDK diretamente. Na verdade, uma coisa muito poderosa do Angular, e isso das versões mais, acho que a partir da 10 pra cá, mas principalmente as versões mais atuais, o que é muito poderoso é o Language Service. O que é o Language Service? É um componente para os IDEs, VS Code, na verdade, qualquer ideia pode utilizar o Language Service do Angular, que a própria equipe do Angular mantém, para dar uma experiência de desenvolvimento muito rica. Então, os templates, assim, lógico, você pode colocar plugins no seu VS Code ou na sua IDE, mas só o Language Service do próprio Angular já vai te dar, tipo, correções de erros, por exemplo, você nem compilou ainda a sua aplicação, mas você tá fazendo do jeito errado, tá importando um lugar errado, o próprio Language Service fala isso, e aí te facilita bastante essa questão. E com relação ao VS Code, ideia, eu sempre falo, pessoal, principalmente quem tá começando, às vezes a gente, né, porque é maneiro, a gente quer usar o Vim, a gente mostra a gente usando o Vim, só linha de comando, e olha só como eu sou hacker. E aí a pessoa que tá começando, ela fica um pouco, não com medo, mas ela fica receosa, fala, não consigo fazer essas coisas na linha de comando. E é o que eu falo, não tem problema nenhum você usar o VS Code pra isso, você clicar no botão e fazer. Importante de novo, é resolver o problema. Eu uso, sim, peso da coisa. Eu uso, inclusive, até o negócio pra fazer o git add, fazer o commit lá. Assim, faço no terminal também, faço. Mas, nossa, o que eu uso do próprio GitHub, do VS Code, não tá no livro. Seja pela CLI, ou seja pelo VS Code, ou o plugin do Angular, do editor que você tiver, use os scaffoldings padrões deles, até porque eles também já implementam várias das boas práticas do Style Guide. Então, você tem que pensar menos, entendeu? Você faz daqueles padrões lá. E até falando da CLI, né, como a gente falou que o CLI do Angular é um fork do Ember, né, e eles evoluíram demais aquilo, e eles foram o primeiro a se aproveitar das capacidades do próprio TypeScript. O TypeScript, ele tem maneiras de você fazer uma análise estática e entender o seu código programaticamente e fazer edições nele. Então, o CLI do Angular foi a primeira CLI que eu conheço de framework, de mercado que teve, que não só cria arquivos novos a partir de um template, ele edita os arquivos existentes. Ele consegue entender, você criou esse componente e você quer que ele seja roteado, então eu tenho que nesse arquivo aqui, XPTO de rotas, dessa pasta, nesse objeto, e tem que adicionar uma linha nesse lugar aqui. E ele entender isso programaticamente, não importa como você editou aquele arquivo. Ele não vai só adicionar na linha 15. Não, ele vai entender qual linha que ele precisa editar e vai fazer isso sem quebrar a sintaxe. Isso é poderosíssimo, entendeu? Tanto é que estenderam a CLI do Angular e hoje em dia tem ex-funcionários do Google, do time do Angular mesmo que saíram, fizeram um NX. O NX é uma ferramenta em cima da CLI do Angular que hoje dá suporte para outros frameworks. E, inclusive, eu sugiro para todo mundo, se você for de outros frameworks, eles têm suporte oficial já para React e estão dando suporte, começando suporte a Vue. Até para Flutter tem também, eu tava vendo, tem um plugin. Pro Flutter eu não tenho certeza, mas tem suporte para Node.js, para Express. Então, para quase todo o ecossistema de JavaScript, graças à CLI do Angular, a gente tem agora uma CLI super poderosa, genérica, para o mundo de JavaScript no geral. Inclusive para aplicações enterprises de próprio Angular mesmo, o NX ele é muito bom porque ele tem algumas umas soluções pensadas para essas aplicações maiores. Então, se você está começando, Angular CLI puro é o que eu sugiro. Se você já está no próximo nível, quero pensar no nível enterprise e quero uma CLI ainda mais poderosa, sugiro o NX. NX.
NX. E até tinha uma confusão, né, assim, com relação a Next e Angular, porque muita gente ainda acha que Next é só Angular, né, você só consegue criar aplicações Angular ou bibliotecas no Workspace Next, e acho que tem muito disso, né, da CLI, ter sido feito em cima da CLI do Angular, e acho que isso foi gerando um pouco de confusão, mas tá aqui dito que problema de isso a gente marketing tem. mais, Sim. né? A gente tem que subir nos ombros gigantes, né? E até pegar esse ponto que você trouxe agora, né? Então, vamos tentar desenhar mentalmente aqui pra quem tá começando. Então, eu rodei o NGNew e eu criei o meu projeto. Então, entrei lá no Angular. Quero começar a criar a minha parte de login e a parte de algum produto ali. Qual que seria o passo a passo, assim, trazendo de cabeça aqui pra vocês agora? Qual que é a carinha que o componente vai ter? Eu crio o componente, chamo no serviço? Como que é mais ou menos a lógica que vocês veem se eu tô começando um projeto novo e adicionando os primeiros módulos dele ali? Sim, o Angular, como você falou, tem blocos, tem vários blocos na sua arquitetura, mas os dois principais, os dois mais básicos, são os componentes, que é a tela, que é onde você vai fazer, Que é um conjunto que é um conjunto de types, de um arquivo TypeScript, um arquivo HTML, um arquivo CSS, né? Porque tudo separado, tudo diferente separado, do React. Exatamente, e é legal que o CSS do Angular já é escopado, então você pode ter um CSS global para sua aplicação, claro, mas o seu componente tem um CSS próprio dele que não mistura com os outros CSS, uma coisa bem interessante, e o arquivo de teste. Então, quando você dá o ng generate component, o próprio Angular, ele cria esses 4 arquivos. O TypeScript, o HTML, o CSS e o teste. É legal que o próprio Angular falou assim, teste unitário é legal. E já importa no módulo. Exatamente. Toma aí o arquivo, né? E aí, isso é o componente, né? Que é a parte onde, por exemplo, no login, você vai colocar o seu input, o seu botão, enfim. O comportamento dele, a boa prática do Angular, principalmente a questão de regras de negócio e requisição ao servidor, você tem um outro tipo de componente que a gente chama service, que é onde você vai ter a lógica de negócio da sua tela, né? Certo. E aí é legal do service que você pode compartilhar essa regra de negócio, pode compor, né? Então, basicamente é isso. Você teria o seu componente e o service. O service, de novo, você também pode usar o Angular CLI. E aí, quando você usa o Angular CLI, ele cria o quê? O service é basicamente um arquivo TypeScript e o teste. Então é bom que ele sempre assim, sempre dá os dois. Toma o teste, faz o teste, por favor. E aí, eu lembro quando eu mexia, né? E agora, gente, faz um tempo que eu não lembro de tudo. Mas tem todo o lance vocês até falaram dele editar a linha do import, né? Isso é um bagulho que pegava muito, porque ele tem esses arquivos e ele tem os módulos e você consegue ter esse arquivo de definição de módulo para cada nível da aplicação, né? E aí você precisa saber como que você registra, que se não me engano, acho que tem 4 formas de você registrar. E aí cada tipo de arquivo vai no campo. Serviço, você tá falando? Eu posso estar falando errado agora, eu tô passivo de errado aqui. Que é no sentido, né? Componentes vão ser importados no array, né? No declaration. De dependências. Os services nos providers e Isso. assim por diante. Isso simplificou bastante, né? Porque, por exemplo, serviços, que era um problemaço na época, inclusive no Angular, 4, acho que, enfim. Foi na época que eu peguei. Então, era um problemaço porque você fazia um serviço, importava o serviço lá na classe do componente e não funcionava. E sabe por que não funcionou? Porque faltou o provider lá. Isso mudou, né? Hoje, todo serviço como default, quando você cria ele cria provide in, tem a tag, a meta tag do decorator lá. No decorator, provide in root, por default é in root, ou seja, qualquer lugar da sua aplicação, o seu serviço, ele vai estar na árvore, vai estar na raiz da árvore da sua aplicação. Então, qualquer componente que importa, você não precisa declarar esse serviço no seu módulo. Você não precisa mais. Mas aí o root é o root da aplicação? Ou se eu tô no módulo de login, é o root do login? É o root da aplicação. Provide in root, tem outras formas de você fazer. Você pode provide in module, que aí é só do módulo. Mas o root é da aplicação. Então você pode fazer... Você tá no módulo, sei lá... você criou um módulo de criptografia, né? Um serviço que comunica com o seu serviço de criptografia da sua aplicação. Você declara ele no seu componente e ele é um provide in root, ele automaticamente já está injetado no seu serviço.
Essa questão dos módulos do Angular é uma das coisas que acabou aumentando um pouco a curva de aprendizado do Angular para quem está começando, né? Porque, inclusive, muita gente confunde o conceito de módulos de JavaScript, que são os arquivos separados, dos módulos do Angular, né? Só para deixar claro, os módulos de Angular é uma forma de você deixar claro, por exemplo, que um determinado componente, uma tag de um determinado componente, pode ser utilizado em todo lugar da sua aplicação ou em um determinado módulo da sua aplicação. E daí você declara no módulo, e daí, em vez de você ter que importar em cada um dos módulos de JavaScript, em cada um dos arquivos, ter que fazer o import dele, você importou uma vez no módulo, você usa aquela tag em qualquer lugar. Esse é um conceito que, nos últimas versões do Angular, tem sido drasticamente simplificado. Tanto é que na versão 14, já estava em Developer Preview, e agora nessa versão 15 já está oficial, Standalone Components, que são componentes que eles podem sobreviver, eles podem existir sem estar necessariamente linkados a um módulo. Então você pode importar outros componentes diretamente nele, em vez de importar num módulo, e esse componente diretamente pode ser utilizado em qualquer lugar, seja num outro componente diretamente ou num módulo de uma determinada aplicação. E aí, se eu for chutar agora por debaixo dos panos, provavelmente ele usa todo esse rolê do TypeScript que você comentou para, na hora que ele vai rodar, ele sabe que esse módulo está carregando um componente standalone e ele se vira para preencher onde internamente o Angular precisa para... Na verdade, ele compila, o Standalone Components, ele compila tudo que o componente precisa numa unidade só. E aí ele permite você fazer isso sem ter que declarar para o Angular. É engraçado que é o que a gente fala, né? Que a briga de fanboy é uma briga inútil, porque, na verdade, os desenvolvedores se conversam. Então é interessante que, como o William falou, o Angular foi pensado com foco em grandes aplicações, com uma arquitetura já dada, né? Você segue ela. Opinionated, né? Opinionated, exato. Beleza. Só que o próprio Angular aprendeu com React, com Vue, essa questão de componentes que funcionam sozinhos, standalone. Então eles vieram com isso. Ao mesmo tempo, por exemplo, no React, no Next.js, estão fazendo organização para você conseguir organizar seus componentes por pastas, enfim, pela organização. Então, assim, no final, as coisas vão se convergindo. O próprio Next agora, até fazendo um paralelo para quem for olhar aqui, ele tá muito forte nessa questão das pastas, tal arquivo, se ele tiver tal nome, ele carrega de tal jeito e resolve esse problema específico. Isso no Angular sempre teve. Mas não tinha o que tem no React, esse componente, eu criei ele. Posso usar em qualquer lugar. Isso não tinha no Angular, agora tem. Então as coisas vão se convergindo. O que o Angular está fazendo agora é dando opções extras, tanto para complementar alguns casos de usos específicos, que antes eram mais complexos e agora estão mais simples, quanto também para facilitar um pouco para quem estiver aprendendo. Por exemplo, agora, com o Standalone Components, você consegue fazer em um arquivo JavaScript só, você consegue, com poucas linhas, fazer um bootstrap de um Hello World em Angular. 2.0, 2 mais, né? Agora na versão 15, sendo que até pouco tempo atrás você precisava de no mínimo uns 3 arquivos. Assim como, por exemplo, o CSS e o HTML, que tradicionalmente são 2 arquivos separados, você também consegue colocar eles inline no mesmo arquivo. Só que esses são coisas que a gente fala, são para casos de uso específicos ou para aprendizado. No geral, você deveria sim seguir o Style Guide, que é separar em arquivos separados de HTML, CSS em JavaScript. Em aplicações maiores, você vai querer sim ter a organização de módulos, você não vai querer ter standalone components, a não ser que você esteja, por exemplo, fazendo design systems ou componentes puramente de interface, que daí pode valer a pena sim fazer um standalone component. Que aí você facilita a experiência. Mas para começar, de repente, para quem dá aquele curso inicial, quem tá querendo aprender, ver o mínimo do mínimo para começar a funcionar, bacana. Depois disso, Style Guide. Eu acho que no Style Guide, se não me engano, tem uma recomendação de até quantas linhas você pode usar, declarar direto no componente, né? São 5 linhas, o template, por exemplo, você pode colocar, se for até 5 linhas de HTML, você pode colocar no template. E acho que, se não me engano, 5 também de CSS. Agora, de CSS eu não tenho certeza, são 5. Eu prefiro sempre usar o HTML e o CSS em arquivos separados. Eu acho que fica mais legível até o código. Tem a ver, de novo, como eu falei, eu acho que o Angular, para quem vem do mundo Java ou C#, se sente muitas vezes, não é uma regra, óbvio, mas se sente muitas vezes mais à vontade no Angular,
Porque tem, por exemplo, no mundo back-end é muito comum você ter vários arquivos, um só para banco de dados, um só para você separar em vários arquivos, né? No front-end, quem veio já do mundo front-end puro, acha estranho você ter tantos arquivos. Pô, mas eu resolvia tudo com HTML e lá dentro já tinha um CSS, tinha tag script, resolvia, né? E é até uma coisa importante. Álvaro, mas separar os códigos em arquivos depois da minha aplicação não vai ficar ruim do ponto de vista de performance, do ponto de vista de navegador? Não, porque o build, no final, ele junta tudo isso num arquivo só, certo? Então, assim, o bundle... Tirou a preocupação da gente. Exatamente. Isso era uma coisa que eu ouvia muito no começo, assim, quando... É mais rápido ter tudo num só, né? Mais rápido, né? Vai diminuir o tamanho do seu bundle, não é só... Tira as variáveis, né? Bota tudo executando já, faz a conta você mesmo. Tira as linhas em branco e vai fazendo. E por mais que, acho que é de concordância de todo mundo, que o Angular dos frameworks, ele tem a maior curva de aprendizado para quem tá começando, a partir do momento que você já sabe o básico, aquilo que você sabe vai servir para fazer todos os tipos, todos os níveis de aplicação. Assim como, por exemplo, se você for aprender React, aprendi o básico do React, já consigo fazer uma aplicaçãozinha. Vai fazer uma aplicação mais complexa? Não, você vai ter que aprender agora Redux, você vai ter que aprender JTI, você vai ter que aprender outras coisas que se você já souber o base do Angular, da curva lombada inicial que você passou, você já vai estar satisfeito, você já vai resolver 95% dos problemas sem precisar aprender uma coisa nova, entendeu? Agora aqui a gente matou o nível 2, então a gente conseguiu... A gente foi desde a base de HTML, CSS, JavaScript, conseguimos contextualizar como que você monta essa aplicação, e eu acho que agora a gente passou essa lombada base de construção de interface. No próximo, agora vamos começar a aprofundar um pouco mais essa questão de formulário, gerenciamento de estado, GraphQL e outras coisas, mas logo aqui no nosso terceiro bloco. Vamos pro nível 3 agora, vamos começar a falar um pouquinho mais dessa parte de gerenciamento de estado, formulário, e acho que a gente pega também teste, outros pontos que a gente tem aqui no Angular também. Como que vocês veem hoje, o próprio William comentou agora essa questão de que, no React, se você aprende a base, você vai ter sempre que adicionar mais um bloquinho para aprender ali. Como que é essa questão de fazer o fluxo de dados percorrer toda a sua aplicação, essa parte de gerenciamento de estado? Então, eu tenho o dado do meu usuário, que é mais global, e eu quero conseguir garantir que eu vou ter acesso entre todos os módulos da minha aplicação, mas num formulário específico, eu quero ter só os dados dali e depois atualizar esse global. Como que é essa parte de lidar com o estado no Angular? Tem alguma lib favorita? Eu sei que no passado a galera tinha um lance de usar o Redux com o Angular também, não sei como é que tá hoje. O Redux por si só, ele é uma lib que é independente agnóstica framework, né? Se você quiser usar o Redux puro, sem a parte de hooks e tudo mais, no Angular você pode. Tem as libs próprias feitas da comunidade Angular, específicos pro framework, que inclusive usam o Observable, tem o NGRX, o NGXS, alguns outros caras. O Akita não é específico de Angular, né? Ele tem vários, ele tem suporte também a Angular, mas ele é multi. Mas pra mim, assim, na maioria das vezes, eu não vejo necessidade disso. Por quê? Se você fizer services isolados que expõem o que você quer de dado num observable, e lembrando, observable, diferente de promise, você pode ter múltiplos eventos dentro de um observables. Então é como se você tivesse várias versões, você pode ter atualizar a próxima versão daquele dado antigo. Ele basicamente é a store. Ele é basicamente uma store, exato. Então, se você fizer, por exemplo, um service que expõe o dado que ele precisa no observable e todas as actions que você vai ter, que vão atualizar aquele dado, ser, por exemplo, uma chamada de um método, passando os parâmetros que você quer, que vai lá e atualiza o observable quando necessário com a próxima versão do dado, e todos os componentes tiverem dado subscribe naquele observable e estiverem atualizados em real time, pronto. Você já tem o feijão com arroz que vai atender 95% dos casos, até vários casos super complexos, sem precisar de nenhuma lib nova, apenas utilizando esse padrão que é a sugestão do próprio framework no Style Guide. É interessante essa questão de gestão de estado, que meio que costura tudo que a gente falou nos outros blocos. Por quê? Você consegue fazer o gerenciamento de estado sem precisar de nenhuma lib. De novo, o NGRX, por exemplo, é uma lib muito boa, mas, por exemplo, na minha experiência, em todas as empresas que eu trabalhei com Angular, eu nunca precisei trabalhar com NGRX. Lógico, normalmente a pessoa, o dev, né, a pessoa desenvolvedora, ela tá louca pra experimentar uma lib nova. Eu falei, não, calma, o próprio framework dá pra fazer isso sem ter mais uma lib, né, que tudo bem, né, tem o seu valor, mas o ponto é, você consegue gerenciar o estado, por quê? Tem o Observable, como o William falou, só que você usa o Observable junto com o Service, que nem a gente falou no outro bloco. E por quê? Porque o serviço, por padrão, lembra que eu falei do Provide Route? Por padrão,
como provide root, todo serviço ele é um singleton, que é um padrão de projeto onde eu tenho um objeto só na memória da minha aplicação. Com essa combinação de observable, utilizando a questão dos fluxos que o William falou, e com a característica que o service, por padrão, ele é um singleton, você consegue ter uma store, entendeu? Porque se você pensar um Redux, o que é um Redux? É uma store com um objeto singleton, certo? E através dos métodos e hooks do Redux, você consegue gerenciar o estado. Você faz isso com o próprio framework. Assim, e esse exemplo é muito legal, que mostra como o começo do Angular é sim um pouco mais complicado que os outros, mas uma vez que você pega o jeito, você consegue fazer muito mais coisa sem ter a necessidade de ter uma lib nova ou alguma coisa que você não tem na sua aplicação. E é legal porque a complexidade realmente cai, né? Se você tiver um design system e bem padronizado quais são as principais stores que você tem ali da aplicação, você se vira bem. Eu acho que nessa questão de gerenciamento de estado, eu já vi casos, por exemplo, de um projeto ter uma lib lá de gerenciamento de estado e tudo, e não tá simplesmente nem usando, assim, só tá lá para o caso de talvez precise um dia. Esse é o lendário caso do DHH. É o left pad, né? Ah, não, vou instalar aqui a minha left pad. Por quê? Porque você não quer fazer um substring, quer fazer um negócio, né, com JavaScript puro. Então é mais ou menos esse caso de gerenciamento de estado, entendeu? E realmente não é o tipo de recurso que você vai precisar no seu dia a dia, assim. Raramente você vai ter uma situação tão específica que você precisa necessariamente ter uma biblioteca de gerenciamento de estado. E eu até costumo comentar também, né, que muitas vezes o pessoal coloca nesse lance que você comentou de achar que vai ter problema, e boa parte das aplicações, elas não compartilham estado com o resto da aplicação. Ela basicamente pega todos os dados que ela precisa, ela tem um formulário que ela bota todos os dados que ela vai mexer ali, e ela vai fazer só isso. Mesmo que você trabalhe na companhia aérea, né, que acho que é um caso que, não, porque tem um filtro aqui. Velho, é tanta informação que você vai pegar e vai montar um payload só, né, um pedido só de requisição, vai mandar pro servidor e vai atualizar uma lista. Se você precisa de uma lib tão complexa para atualizar uma lista, aí... Tem uma máxima que eu sempre falo dessas frases prontas, que eu gosto muito, sente a dor primeiro. Boa. Sente a dor. Começou a sofrer de verdade, você viu, pô, isso daqui me incomodou um pouquinho, mas incomodou, mas tá bem. Deixa lá. Pô, senti de novo. Pô, não é a primeira vez que eu sinto aquela dor. Beleza, procura uma solução. Cara, até que isso seja um problema de verdade, se você colocar um negócio sem ter necessidade e depois precisar dar manutenção naquilo, você vai sofrer, você vai xingar. Aí sim você vai ter uma dor. Exato, a dor vai ser muito maior. Tem até um ex-colega de trabalho meu que ele falava, sempre evito o reuso antes do uso. Então é isso. A máxima é essa. É muito melhor você duplicar um código do que você criar uma solução de arquitetura para tentar não duplicar. Isso é um negócio que você pega só com a senioridade. Duplicar uma vez não é problema. Às vezes até duas. O problema é quando você realmente aquele negócio não escala, sabe? Daí vira um problema. Mas indo nessa direção que a gente tá falando das coisas que já vem com o framework. Uma outra coisa que já vem com o framework, que a gente não precisa instalar uma lib nova, por exemplo, que para mim, pessoalmente, é uma dor trabalhando com React, por exemplo, são formulários. No React, não tem uma solução padrão do próprio React para trabalhar com formulários. Eu, quando trabalho numa aplicaçãozinha em React lá, e eu vou trabalhar pela primeira vez, ou eu tenho que instalar uma lib, ou eu faço, às vezes, os meus próprios hooks lá para fazer umas magicazinhas lá e resolver isso. Nesse momento, tem a pessoa aqui dos comentários do React que fala, não, mas é só você criar um hook e fazer um use values e... Exato, mas você tá tendo que investir um esforço que vai ser seu, que vai ser customizado daquele projeto, que outras pessoas vão ter que ler e entender como que você pensou em resolver aquilo, sendo que no Angular tem a maneira padrão. Inclusive, tem duas maneiras padrões. Né? A gente tem tanto uma versão mais simplificada, que é a que eu uso no dia a dia, que é a versão de template driven, que você faz direto no HTML, né? Você faz direto no template, tem o two-way data binding lá diretamente no template, que para casos simples resolve 80% dos problemas ali. E se você precisar fazer formulários mais complexos, principalmente se for formulários dinâmicos, que às vezes vão mudar de acordo com as mensagens que veio do servidor e tudo mais, você tem o formulário reativo, que é uma maneira de você combinar com os observables, gerar os formulários lá, até dependendo da maneira que você fizer, de maneira dinâmica e sendo type safe, usando as características do TypeScript de proteção nas últimas versões do Angular. E eu vou até adicionar aqui que mesmo trabalhando mais com React na minha carreira, todas as vezes que eu trabalhei em um lugar que, precisamos padronizar formulário, vamos lá, aqui vamos de novo. Eu sempre me inspirei muito do Angular. Todas as nomenclaturas que ele usa do async validations, do sync validations, são coisas que
Às vezes você não sabe que para fazer a validação do CEP, você precisa ter um jeito padrão e você vai criando puxadinho. E a galera do Angular, acho que eles criaram uma API muito consistente, assim. Você pode até falar que no começo demora um pouquinho para aprender, que eu acho simples, assim. Eu vou deixar a parte aqui. Que em frente a outras coisas mais complexas que você vai ter que fazer na mão ali. Mas uma vez que você segue o exemplo da documentação e configura, é muito fácil de você replicar para outros lugares, colocar campo dinamicamente, remover coisa. É um lance de sentar e estudar, né? Você tem que sentar E aprendeu a primeira vez? Vai pegar o próximo projeto? É igual. É uma curva meio que, tipo, tem uma lombada grande, mas quando você consegue subir essa montanha, fica linear, porque toda aplicação é a mesma coisa, de qualquer empresa que você vai estar, é muito parecido, né? Então, como o William falou, você vai em qualquer empresa que usa Angular, e usa corretamente, o onboard de um dev, principalmente um dev pleno e sênior, é muito tranquilo, porque ele sabe onde, beleza, tem os serviços aqui, esse aqui é os seus componentes, aqui tá o módulo, então o cara já consegue, né? Mas antes que venham falar que a gente é clubista aqui, é só o Angular, claro, o React, o Vue tem as suas vantagens também. Por exemplo, o Angular, caso você queira fazer uma coisa sua, né, realmente totalmente customizada, dá pra fazer? Dá, mas você vai ter que lutar muito mais com o framework do que no React. Então, assim, no Angular se você for na minha, tudo bem. Eu quero fazer do meu jeito. Tem como? Tem, mas eu não vou facilitar pra você, sabe? Então, assim, por exemplo, até o caso do teste, né? Que tá lá no nível 3 do teste. Tem até uma polêmica, porque eu gosto muito do Jasmine e do Karma, e que vem com padrão no Angular, né? O William, por exemplo, não gosta muito, gosta mais do Jest, mas assim, eu sou da opinião que tem na caixa... Você é do time Jest também? Do time Jest também. Eu sou do time Jasmine eu sou time Jest. Porque você é do React, é óbvio, né? Perdeu em Angular. Mas eu sou do time Jasmine, porque tá lá e funciona pra todos os casos, e enfim, continuando a questão do teste, de novo, o Angular já vem... É muito legal que qualquer coisa que você cria, o Angular já cria junto ao arquivo de teste, tipo, sugerindo. E é legal porque às vezes uma pessoa mais júnior, quando começa a ver e cria, ela tem a curiosidade. Mas que é esse componente.test.ts que faz, né? Cria cultura, né? Cria uma cultura já natural de teste, sabe? Você não tem que forçar a barra nada. E esse teste, desculpa, mas esse teste que é criado, ele inclusive é criado rodando, não é simplesmente, eu vou criar só o arquivo ali. Já tem, né, o describe, tudo certinho ali, com E até nesse ponto que você trouxe agora, né? Eu ia comentar que até no episódio de front, né? A gente comentou da dificuldade que o pessoal tem, às vezes, de fazer esse teste unitário, principalmente quem tá começando. Pra mim, eu gosto de inverter a pirâmide. Eu gosto de ensinar primeiro o teste de integração, principalmente pra quem já fez front, porque ela consegue ver o vídeo do negócio rodando e clicando e tudo mais. Como que é para pegar referências e exemplos de código para fazer o teste com o Angular? O CLI ajuda de algum jeito? Tem algum repositório popular de teste que a gente pode indicar para a galera? O que você recomenda? De novo, reforçando, Style Guide da documentação de Angular. Lá tem coisas, inclusive, sobre teste, sobre o que testar, como testar, exemplos de teste, inclusive. Óbvio que não vai responder todas as dúvidas 100%, mas o grosso tá lá. E daí vão ter coisas da comunidade, vão ter cursos específicos, vão ter uma lib ou outra que, de repente, pode ajudar a fazer testes de componente, por exemplo. Algumas coisas que copiaram de outros frameworks, como, por exemplo, testes snapshots, que também tem libs que fazem isso pra Angular. Eu sou fã do teste snapshot. Você é fã? Eu sou fã. Mas então, eu tenho medo dessa aula, né? Hoje em dia, começou na época quando surgiu no React, virou um boom, todo mundo usando, agora já tem uma galera mista, né? Tem a galera que ama, tem galera que odeia, né? O legal do teste é uma exceção no caso do Angular, porque, por exemplo, lembra que eu falei que vem tudo no pacote. Teste unitário, sim, vem tudo no pacote, o Jasmine e o Karma, mas tudo bem que tem gente que troca, mas tudo bem, respeito. Mas uma coisa que vinha no pacote, mas tiraram, porque ele perdeu muito time e ficou para trás, é o Protactor, que era a ferramenta, era na época a ferramenta padrão de testes de integração, teste de two-way. Hoje, no Angular, quando você instala uma aplicação Angular, ele não vem mais com o Protactor, porque já tá todo depreciado. O Protactor é um pacote que era do AngularJS, né? Lá da época lá de trás. Que não, era o que tinha, né? Era o que tinha e não atualizaram, né? E nem a própria comunidade de Angular recomendava o Protactor, né? Hoje, ainda continua tendo no Angular CLI, o NG A2A, o comando A2A para rodar testes unitários, mas quando ele faz isso, eu acho que ele faz uma coisa muito bacana, que ele fala, olha, qual o framework que você quer configurar para o teste A2A? E você consegue, por exemplo, instalar um Cypress, que legal, instalar, acho que tem mais o Playwright, eu acho que o Cypress você tem que dar para instalar direto, você dá o NG A2A, ele fala, olha, amiguinho,
Você quer fazer um teste gateway? Então tem esses frameworks que trabalham bem com a gente. Inclusive, fazendo essa ressalva sobre o pessoal falar da complexidade de usar qualquer coisa fora da caixa que não é padrão do framework, deixa eu fazer essa ressalva. Por quê? Se você quiser customizar uma coisa que ninguém fez ainda, você vai customizar do zero, usar alguma coisa, provavelmente você vai sofrer sim um pouco mais do que com React, Vue, outros caras. Só que, muito provavelmente, você não é o primeiro a ter essa ideia. E outras pessoas não só podem já ter feito isso, como já ter feito no projeto deles, e você usar como exemplo, como também eles podem ter feito extensões do Angular CLI, que chamam schematics, para customizar o seu projeto para vocês, porque daí eles automatizam para eles, no próximo projeto que eu fazer, eu vou usar o meu schematics, como distribuir para a comunidade usar. Então, há muito tempo atrás, por exemplo, quando eu descobri o Jest na comunidade de React, eu gostei, e falei, eu quero adotar isso, quero testar isso aqui com Angular e ver se funciona, a primeira vez eu sofri bastante, porque ainda não tinha schematics nem nada. Um pouco tempo depois, eu descobri um schematics da comunidade, que na linha de comando do Angular é um ng-ed, um schematic XPT é o nome lá que a comunidade deu para aquilo, e ele configura o seu projeto para você se estiver bem desenvolvido. E para quase todas essas soluções mais comuns de testes libs, Cypress e outras de teste end-to-end, Jest lá pro teste de unidade, uma ferramenta de roteamento diferente e tudo mais, já tem esses schematics. Então, sugiro que quer utilizar uma dessas coisas, se não tiver um schematics oficial do Angular, procure um schematics da comunidade para já fazer essa configuração para você automática no seu repositório. E na maioria das vezes funciona. Falando um pouco ainda de como aprender teste unitário, acho que o que mudou minha visão, assim, virou a chave totalmente para mim, foi quando eu li um livro de TDD, era com Java, foi até o senhor William Graça que me recomendou, um livro da Casa do Código. Esse livro eu aprendi com ele também. E aí, assim, mudou totalmente, assim, a visão que eu tinha de teste unitário com esse livro, porque aí eu entendi, de fato, por que eu precisava fazer teste unitário, assim, né, de uma forma muito clara, assim, o que eu deveria testar, né, como que a gente estrutura o nosso teste, né, specs e tudo mais. Então, fica aqui a recomendação aí da leitura. Então, bom, acho que pro nível 3, acho que dá pra gente fechar aqui. Eu vou trazer umas perguntinhas relacionadas a essa parte mais de integração com back-end agora, que eu acho que é um ponto que a galera tem muita dúvida e eu quero saber um pouco de como é que tá o cenário hoje. Porque eu vejo que no lado do Vue, do React, tem algumas preferências ali, mas aí a gente seguindo no nosso bloco 4 aqui agora. Eu tenho minhas dúvidas nessa questão de requisição para back-end, como é que tá hoje, porque a gente começa a expandir, né, agora, essa questão do T do Tech Guide, né, então a gente vai saber um pouco para essa parte de infraestrutura e back-end e a parte de UX e design ali que estão juntas, né, porque para criar componente, a parte de cor, tipografia, vai vir um Figma, de um Zeppelin, algum outro, sei lá, deve ter algum player novo que a galera tá usando aí, mas nessa parte de back-end ainda, né, como que tá o uso de GraphQL com Angular hoje em dia? É muito comentado, porque eu vejo que pro React, por exemplo, a galera parece ter um negócio que se não for GraphQL, dá ruim na pessoa, assim, sabe? Tipo, como que tá essa adoção? Tem alguma preferência ou não? A galera ainda vai no esquema mais tradicional, de sair batendo nas APIs REST, ou tem pelo menos a cultura de ter o time de um projeto Angular ser dono de um BFF nas empresas? Como que vocês veem essa parte, assim? Cara, isso varia muito de empresa para empresa. Eu acho que a gana de GraphQL não é tão grande na comunidade de Angular quanto é na de React, até porque na maioria das vezes não é apenas em grandes empresas, mas Angular é comum o uso em um cenário um pouco mais enterprise, em grandes empresas, apesar de ter sim startups e empresas menores usando, mas são ambientes onde é menos comum o uso agressivo de um GraphQL, o pessoal tende a ser um pouco mais conservador nessas coisas, mas o framework em si, ele não é nada opinativo nisso, então você faz o que você quiser, da forma como você quiser, mas o que é muito comum, não só na comunidade de Angular, porque tem muita gente na comunidade React Vue que também usa, mas que veio da comunidade de Angular, é o Nest.js, não Next. Lendário Nest. Nest.js é um framework com S, é um framework que é uma abstração em cima do Express. De back-end. Com a carinha e a arquitetura do Angular para fazer APIs que lembra muito um Spring Boot.
na versão simplificada do Spring, não o Springzão ali, né, a versão simplificada. Mas muita gente na comunidade do próprio React, outros frameworks, que muitas vezes são meio que haters de Angular, e fanboy React, gostam do Next, por mais que ele seja basicamente o Angular no back-end, usando annotations e tudo mais, mas ele é muito simplificado, ele é muito fácil de fazer APIs e tem inclusive módulos para GraphQL para quem quiser. Mas, por exemplo, o core do Angular, ele dá estrutura pra você trabalhar com GraphQL ou não? Você precisa ter libs, o core dele é REST. E o HTTP Client lá, o HTTP Client, que tá tendo melhorias, inclusive, nas últimas versões, mas é REST. Mas sim, tem várias libs, né, Apollo e outras libs que você pode usar. Inclusive, se não me engano, o Apollo tem um módulo para Angular, ou seja, você vai fazer legal. o GraphQL, ele vai fazer a aquisição GraphQL, beleza, só que vai encapsular, por exemplo, no Observable, e você pode poder usar RxJS na sua aquisição, né? Muito provavelmente esses módulos mais famosos de React, que normalmente são de empresas grandes que tem por trás, eles normalmente têm a versão deles para Angular. Tem dinheiro por trás, né? Mas assim, no dia a dia, como o William falou, todos os lugares que eu trabalhei usam REST mesmo, e para simplificar essa questão para o front-end não ter que fazer muita orquestração, a figura de um BFF, né, de um back-end for front-end, responsável por orquestrar do lado do back-end os N microserviços que eu preciso ter para ter uma interface, para ter um formulário. Então, como o William falou, o GraphQL não é tão comum assim no Angular, dá para fazer, claro, e tem bibliotecas muito boas para isso, mas o que a gente vê mais é a questão do BFF e do uso do REST mesmo, o REST padrão para essa orquestração com back-end. Acho que aí vai depender, né, o Will falou, né, da empresa. Geralmente, eu pelo menos eu tenho experiência mais com empresas maiores, que têm até muitos legados, então dificilmente, assim, nesse tempo de carreira que eu tenho, eu nunca bati num GraphQL, por exemplo. Mas acho que aí vai depender mesmo, não tem como. Então acho que aqui a gente conseguiu cobrir bastante essa parte. Acho que um outro ponto que pega para fazer deploy de uma aplicação Angular, né? Eu sei que tem o Angular Universal, que é aquele esquema de você conseguir fazer o server render do Angular, mais ou menos no estilo que a comunidade do React tem com Next e outras coisas lá. Como que é isso hoje? Tem algum cloud específico que a galera hospeda? O Angular Universal é muito usado, não é muito usado? Como que vocês veem esse ponto hoje? O deploy assim? do Angular, como a gente falou, de novo, como vê um pacote já completo, já fechado, o deploy do Angular é muito simplificado. Você dá o ng build, ele já faz um bundle de produção, inclusive com todas as otimizações, tree shakeable e tal, para deixar o bundle menor possível, e você já pode jogar ele no Nginx e já tá funcionando a sua aplicação Angular, né? Então você não precisa... O Angular Universal é mais para você quiser fazer renderização no back-end, tá? Mas uma aplicação Angular mesmo, para você deployar ela é bem simples, porque o próprio NGBuild já gera o bundle certo para você jogar no Nginx. Então é só... E aí, só trazendo para quem não conhece o Nginx, né? É uma ferramenta que você instala ali num EC2 da vida ou no seu provedor de cloud e você consegue colocar ali. Uma outra forma que eu já vejo o pessoal usando também é usando aquela estrutura mais... que eu falo que é a estrutura atacante ali da AWS, que é usar os buckets do S3 com o CloudFront na frente, que ele faz um pouco o papel do que o... Na Azure também fazendo, tem essa opção de você usar o storage account de web, né, para isso, e funciona muito bem. Então, assim, você também pode fazer um bundle do Angular, inclusive, claro, colocando numa esteira, num GitHub Pipeline, Action, enfim, num CI/CD, e também, por exemplo, pegar esse mesmo bundle e colocar, por exemplo, numa storage account do Azure ou no bucket do S2. Uma coisa que eu, olhando por cima, pelo menos eu não achei no TechGaude, que talvez seja um bom pull request para ser feito lá. Gente, estamos abertos, tá? Você que tá assistindo também, não adianta só vir aqui nos comentários, eu quero o seu pull request lá pra gente revisar, o Fabrício tá aqui, está sempre olhando comigo também, trazer mais vídeos, mais referências, vamos deixar completinho isso aí. Mas é justamente a questão, lembra que eu falei do CLI, que a CLI ela já tem por padrão quase todas as coisas para você, fazer scaffolding, atualizar, fazer um NG update para atualizar a versão do Angular, que eles liberam atualizações para você fazer algumas breaking changes sem você precisar pensar muito. Tem comando para build, tem comando para teste e também tem um comando que inicialmente fica em aberto, que não tem nada executado, que é de deploy. E ele fica em aberto por quê? Porque você pode pegar um schematics do seu servidor, Microsoft com Azure tem AWS
Node.js tem, Firebase tem, que eles fornecem o schematics para fazer o deploy da sua aplicação no servidor deles, porque é interesse deles fazer o schematics oficial do Angular para você deployar na sua aplicação. E daí você pode adicionar o schematic, sei lá, da Microsoft para fazer o deploy na AWS, que você vai rodar o schematics a primeira vez, ele vai perguntar qual que é a sua chave, qual que é sei lá o quê, qual que é o nome do seu negócio, todas as informações que ele vai precisar, ele vai gerar os arquivinhos de configuração para você lá, que você dá uma revisada, ver se precisa mexer em alguma coisa, e após isso o comando de deploy funciona para sua conta de maneira automática. Inclusive essa do Firebase eu usei uma vez e olha, foi super rápido, assim, acho que vale muito a pena, inclusive para quem tá testando, assim, tá aprendendo, não vai subir, claro, no Nginx, enfim, mas aí você usa um Firebase, assim, para fazer alguns testes, muito legal. E aqui vocês trouxeram um ponto legal, né, porque muita gente tá assistindo, e eu tive isso durante um tempo, eu achava que o Firebase era só a parte do banco de dados real-time, né? Mas o Firebase, ele é um kit de soluções que o Google tem, que, se não me engano, acho que roda em cima do GCP hoje, né? Que é o Cloud Platform deles lá, mas que tem abstrações para fazer ficar mais simples. Então, esse deploy de projetos front-end, a parte de credenciais para login com o GitHub e tudo mais. Serverless também. Ele tem a parte tanto de deploy de assets, né? Para simplesmente HTML, CSS e JavaScript. Ele tem as partes de functions que você consegue fazer, por exemplo, eu quero fazer uma validação específica de um formulário XPTO antes de alterar um dado lá no meu real-time database. Você pode fazer uma function para isso e rodar. Eu quero fazer o server-side rendering. Então, você pode usar, por exemplo, o Angular Universal puro, que é a versão do próprio framework para fazer server-side rendering. É o Angular Universal, que veio da comunidade, foi absorvido, fez tanto sucesso, que foi absorvido pelo time do Google como módulo oficial dentro do framework. Como você pode utilizar schematics de outros back-ends para fazer server-side rendering. O mais famoso que eu sugiro, inclusive, sugiro ainda mais do que o módulo cru do Universal do Angular, é o módulo do Nest.js, esse back-end que a gente comentou, que ele tem o schematics para fazer server-side rendering do Angular dele. E para mim, foi a melhor experiência que eu tive com server-side rendering, tanto no mundo do Angular quanto em qualquer outro framework, foi usando o Angular com o Nest.js. E olha... Eu fiz também, nesse mesmo projeto do Firebase, foi meu projeto de conclusão da pós, eu usei também para fazer server-side render, usei o Nest.js e foi super rápido para configurar. Eu gostei muito do resultado, assim, foi tipo, muito rápido mesmo. E eu não tive, assim, muito trabalho até de entender o que ele estava fazendo ali para carregar do lado do servidor e aí eu precisava disso por questão de SEO, né? Que aí ele carregando do lado do servidor a gente tem essa possibilidade. E eu acho que vale mais a pena do que usar o Universal sozinho. Assim. Por trás dos panos, o schematics do Nest.js usa o Angular Universal. Só que ele é meio barebone, ele é baixo nível. Ele funciona, mas ele tem, para você fazer algumas coisinhas mais customizadas, você tem que entender um pouco mais. Com o Next.js já está absorvido pelo próprio framework do back-end lá, resolvendo várias dessas coisas para você. Jogou então, o Nest, ó. E para facilitar, se você ficar confuso com Nest e Next, o Nest é um leão vermelho e o Next é um N com fundo preto ou branco, enfim. Aí você... O Nest com S tem um símbolo de um gato bocejando. Eu achava que é um leão. É um gato. É um gato. Ah, pô. É um gato. Fui traído pela... Acho que é uma raposa, não é? Não, nossa, tá um zoológico inteiro. Vamos apostar dinheiro aqui. Não. Mas enfim, ó. Falando em design, olha só, gente, eu planejei o gancho, tá? Então, falando de design, de logo e tudo mais, como que é hoje que vocês têm um cenário de interação com o time de design? Porque se a gente pega o front-end base, eu até brinco que todo mundo tem algum designer ou uma designer que é parceiro da vida ali, né? Que você reclamou que a pessoa fez um layout muito difícil, aí a pessoa falou que você reclamou que você não queria fazer, e aí, enfim, reclamação da parte, entrega o produto e o usuário usa, né? Mas como que vocês veem hoje nas empresas? Tem um lance muito forte de, no Angular, usar muitas libs prontas, tipo o Angular Material, ou vocês veem mais uma proposta, galera, criar os seus próprios design systems, ou customizar em cima do Angular Material? Como que seria essa integração de o mundo do Angular com essa parte mais do design hoje, assim? Eu sempre falo que
palestras e todo mundo que pergunta, eu sempre falo que eu sou um pedreiro JavaScript. Porque eu não sei, arquiteto sim, mas de sistema, mas assim, eu sou o cara mais design bind que existe. Fala assim, faz uma tela, vai ser a tela mais feia do mundo. Meus slides são terríveis, porque eu não tenho essa noção de estética. Alguma coisa eu acho que eu tenho na cabeça que eu não tenho nessa noção de estética. Sempre fica muito feio. É praticar. Mas aí o ponto é, o que acontece nas empresas, tá? A maioria das empresas tem o seu próprio design system. Empresas grandes, né? Tem o seu design system que é a sua linguagem, a sua linguagem visual, né? E aí o que acontece? As empresas usam o Angular para fazer seu design system, e aí você gera bibliotecas, e aí você pode... E aí, quando as mesas ou quando as equipes vão fazer suas aplicações, usa o design system. Até uma coisa legal do Angular é que tem tem uma simplificação do uso, porque você pode usar, como o William falou, o NGEd, você pode criar o seu design system na sua empresa em Angular, e você pode criar um schematic, que a pessoa vai começar um projeto novo na sua empresa, vai dar NGEd, meu design system, e ele já configura toda a aplicação Angular dele para usar o design system que você quer. O Material Design, por exemplo, ele tem também, claro, um design system, né? E aí um ponto legal para design system também com o Angular o Angular, ele tem o Material, que é mantido pela própria equipe do Angular, tá? E ele tem também o CDK, né? O componente, o Kit, Development Kit, o kit de desenvolvimento do CDK, que ou seja, você pode fazer o seu próprio design system, mas utilizando o CDK do Angular, você pode criar problemas, por exemplo, drag and drop, ou outros problemas normalmente meio chatinhos de você fazer. Acessibilidade, sim. Você já pode, entre aspas, já tem esse facilitador usando o CDK. O Angular Material, eu falo que enquanto você conseguir usar só o sistema de template dele, que ele tem um certo nível de customização que você pode fazer, eu recomendo fortemente para quem tá começando, uma startup ou coisa do tipo. Só que ele vai até determinado ponto, você não consegue customizar ele até infinito, né? E daí, a partir desse momento, você provavelmente vai querer fazer o seu próprio design system, a sua própria lib de componentes. Mas recomendo fortemente o uso do CDK, que é justamente essas abstrações por baixo do pano, que são comuns em diversos componentes visuais, que você não precisa ficar reinventando toda hora, né? Então, questões de acessibilidade, questões, por exemplo, a lógica de drag and drop, que a API nativa do HTML5 de drag and drop é sofrível. Eles têm abstrações para resolver isso. Por exemplo, grid, eles têm uma lib do CDK especificamente para fazer grid dinâmico. Então, ele que tem o CDK sem interface nenhuma, que é o que o componente de interface do Angular Material usa por trás dos panos. Então, tem todas essas coisinhas aí que são muito boas. O que eu vejo ultimamente, assim, é que as empresas têm investido muito em design system, né? O Itaú tem o Voxel, não vou fazer um merchan aqui. Olha aí. A gente, né, tem acho que essa padronização é muito importante, né? Numa empresa grande, não dá para cada um usar um botão, cada um usar um input e tudo mais. Criar o seu próprio botão. Criar o seu próprio botão, exatamente. Então, eu acho que agora, com o Standalone Components, que a gente falou um pouquinho nos blocos anteriores, acho que isso vai ficar ainda mais fácil, né? Porque você ter um componente ali, vamos dizer, isolado, que você consegue usar ele em qualquer situação ali dentro da sua aplicação, acho que vai ficar muito mais fácil ainda para os design systems. Até para fazer uma coisa que... Tudo bem que tem bibliotecas que facilitam isso, mas você criar a documentação de um design system no Angular, ele é um pouco complicado porque, de novo, até a existência do Standalone Component, para você renderizar um componente, mesmo de interface, você precisa ter uma estrutura mínima, né? Você precisa ter uma aplicação Angular que mostra os seus componentes, né? Com o Standalone Component vai ficar um pouco mais fácil para você ter, por exemplo, agora eu esqueci a biblioteca que mostra o seu design system lá, que cria... Storybook, exatamente. Tem o Storybook, claro, pro Angular, mas eu acho que o Storybook com o Standalone Component vai ficar muito mais fácil pra ser feito, porque hoje o Storybook ele é muito mais usado no React, no Vue, porque eles têm essa questão dos componentes que são autocontidos. E você só cria um arquivo de configuração e já carrega e funciona. Exatamente. E uma alternativa também é o uso de Web Components, né? Eu normalmente sugiro para a maior parte das empresas que, se você tiver a oportunidade de padronizar a sua tecnologia, seja sua stack, seja em qualquer framework, eu recomendo fortemente que façam isso, porque daí você vai conseguir tirar melhor proveito dessa stack que você escolher. Mas, caso você tenha uma diversidade muito grande de frameworks, sei lá, às vezes empresas que
foram absorvendo outras empresas, cada uma tava numa stack diferente, e agora não tem mais como padronizar esse cara. Daí pode ser o caso de utilização de Web Components. E hoje em dia tá bem mais padronizado. A maior parte dos frameworks tem um suporte mínimo a Web Components. Mas lá atrás, o Angular foi o primeiro framework a dar suporte oficial a Web Components, desde o início com suporte full ou quase full, assim. E hoje em dia tem o Lit, tem o pessoal da Salesforce também, que tem uma das libs mais baixadas lá. No Angular já tem, de novo, meio que tá sempre falando, no Angular já tem o jeito certo, mas no Angular, essa questão do Web Components que o William falou, já tem no Angular pro padrão, que é o Angular Elements, que ele compila a sua aplicação, seu componente. Eu acho que agora com o Standalone Component vai ficar melhor ainda você criar um componente Web Component utilizando o Angular Element, porque uma das reclamações do Angular Element é que o componente final gerado, o Web Component, era muito maior do que gerado por outras libs. Eu acho que agora com o Standalone Component tende a melhorar muito essa questão do bundle final de um Web Component Angular. Mas mesmo assim... Até com o próprio Ive também, isso já deu. Aliás, né, o Standalone Component só é possível por causa do Ive, é verdade. Pra quem não sabe, o Ive foi uma grande reformulação interna por baixo dos panos no motor de componentes do Angular, assim como no caso do React, como que foi teve a reescrita, o Fiber. O Fiber do React foi o Ive do Angular. Gente, eu gostaria de agradecer muito vocês. A gente conseguiu pegar muito conteúdo massa. Tenho certeza que quem tá assistindo a gente conseguiu aprender muita coisa, não só de Angular, mas também pegando esses pontos extras que estão ali, né? Toda a parte... A gente falou muito de CLI, então pega toda essa parte de infraestrutura, back-end, quando a gente disse dessas integrações, quem quiser testar o Angular Universal com o Nest, toda a parte de criação, configuração, arquitetura do projeto, enfim, teve muita coisa. E, além do agradecimento de vocês, eu gostaria de agradecer especialmente para você que nos achou até aqui, que vai compartilhar esse episódio com alguém, vai deixar seus comentários aqui embaixo de como que esse episódio te ajudou. E você vai lá no Tech Guide, vai criar o seu próprio clone dele, vai salvar a sua versão do Angular, vai pegar os updates que o pessoal daqui vai mandar os pull request lá pra gente, que a gente vai atualizar aqui. E fazer esse conteúdo ficar cada vez mais vivo, né? Então a gente convida você também, se tiver alguma sugestão, traz lá, a gente vai fazer todo o processo de análise para colocar lá e tudo mais. E por hora, acho que encerro por aqui. Não esquece de novo de compartilhar e deixar um like aqui pra gente. Fica aqui o meu grande abraço, valeu e tchau, tchau.